Olá, queridos, graça e paz a todos vocês. Que Deus abençoe plenamente a vida de vocês nesta noite. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Queridos, eu quero falar nesta noite com você a respeito de um assunto muito delicado na nossa vida. Eu quero falar a respeito do perdão. Eu quero falar sobre os benefícios do perdão liberado e as consequências do perdão quando ele é negado. Amém? Há benefícios para nós, há coisas boas para nós quando perdoamos, quando pedimos o perdão. Pois bem, há um poder de Deus liberado quando nós perdoamos e quando pedimos perdão a uma pessoa. Com certeza, isso é fato. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que não faz sentido algum, queridos, sermos perdoados, pedirmos perdão a alguém, se não erramos, se não ferimos ou não pecamos contra essa pessoa. Ou perdoarmos alguém sem que esse alguém tenha errado conosco, pecado contra nós, certo? Mas o perdão ele foi criado para nos levar ao conserto, para nos consertarmos com Deus e com as pessoas que erramos. E com as pessoas que pecamos contra ela. Amém? Quando o perdão ele é liberado ou quando o perdão ele é pedido, querido, comprovadamente ele traz cura para nós. Ele traz cura física, cura emocional, espiritual. Ele nos traz libertação e ainda nos dá ou nos devolve a possibilidade de salvação no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas por outro lado, quando omitimos o perdão, ou seja, quando decidimos não pedi-lo ou não liberá-lo, nós atraímos também com isso grandes consequências físicas, espirituais, para a nossa vida. E ainda perdemos a real possibilidade de salvação, como eu disse anteriormente. Olha só então o poder que a prática do perdão tem sobre nós. É um poder muito grande, caso contrário o Senhor não iria nos perdoar e nos incentivar a perdoar, nos incentivando plenamente na prática do perdão. Amém? Eu quero ler um texto com você, na verdade alguns textos, onde Deus ele irá trabalhar conosco em cima desta que deveria ser a nossa prática, a prática diária do arrependimento. Amém? Eu quero ler com você, e o primeiro texto que nós vamos ler, eu acredito que às vezes não vai dar para você acompanhar todos aí na sua Bíblia comigo, mas anote, se você tiver como, anote o texto e depois você pode meditar nesse texto, amém? O primeiro texto que nós vamos ler o versículo 21 e 22 de Mateus 18. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Amado, então aqui a pergunta de Pedro foi a seguinte: Senhor, quantas vezes é preciso perdoar o meu irmão que pecar contra mim? E quando ele fala aqui
em um irmão, ele está falando de alguém próximo, que convive com ele, alguém de confiança. Alguém que pode nos trair ou que já nos traiu, que pecou contra nós, mas que convive conosco, que está próximo de nós. É isso que ele está dizendo. Porque aquela pessoa que vive longe de você, que não tem intimidade com você, que não convive com você, se ela fizer alguma coisa de errado, se ela trair você, você simplesmente deixa de lado, querido. Você não leva isso tão a sério como uma pessoa que está próximo de você. Aquela pessoa que fala mal de você, mas que está longe, que não é o seu amigo, que não tem um convívio, você apenas, poxa, uma pena aquela pessoa ter feito isso, mas deixa para lá. Mas aquela pessoa que era íntimo seu, como ele disse aqui, irmão, que nesse caso o irmão pode ser, como eu disse, marido, esposa, pai, filhos, amigos, enfim. A dor, querido, da traição, ela é muito maior. Eu não sei se você já foi traído por alguém, mas indiferentemente da traição, ela é dolorosa demais. A dor da traição, seja ela qual for, ela dói no nosso coração. Em alguns casos, as pessoas traídas até dizem, eu posso até perdoar, mas eu preciso de um tempo. Não é isso que muitas pessoas dizem? Eu posso até pedir perdão, mas não agora. Você já ouviu isso? Talvez você mesmo já tenha dito isso. Olha, um dia eu perdoo, aquele lá eu não perdoo. Aquele lá não tem jeito, pastor. Ou eu posso até perdoar ele um dia, quando eu estiver preparado, quando eu estiver curado. Quando eu estiver curado, pastor, quando eu conseguir olhar para aquela pessoa e não sentir mais ódio, não sentir mais rancor ou mágoa daquela pessoa, então aí eu vou perdoá-la. Querido, a cura verdadeira, ela só vem depois do perdão. Não podemos esperar a mágoa sair do nosso coração para depois perdoar. O perdão elimina a mágoa. O perdão elimina o ódio. O perdão elimina a tristeza que está em nosso coração por causa da traição. E aí, depois que Pedro faz a pergunta para Jesus, Jesus olha para ele e responde no versículo 2: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Amado, é tremendo isso. O que Jesus nos ensina é algo, como a gente brinca muito nas redes sociais, é algo só para os fortes. Mas se você tivesse que perdoar alguém que te feriu hoje, ontem, antes de ontem, mês passado, um ano atrás, você teria o que perdoar na quantidade de 490 vezes? Porque esse é o resultado dos 70 vezes 7. Talvez você pode, aí do outro lado, até falar assim, pastor, eu teria muito mais que perdoar. Pessoas já me feriram tanto, eu já fui tão magoado e ferido, que eu teria muito mais de 490 vezes para perdoar alguém. Então eu digo para você, perdoe 490 vezes hoje, perdoe 490 vezes amanhã, 490 vezes depois de amanhã, o mês que vem, o ano que vem, mas conserte a sua vida com Deus. Querido, nós precisamos colocar os nossos perdões em dia, para também sermos perdoados por Deus. Amém ou não? Amém. Eu estou me lembrando aqui que há um bom tempo atrás, eu estava aconselhando uma pessoa e no meio da conversa, no meio do aconselhamento, quase no finalzinho do aconselhamento, eu disse para ela assim, olha,
Agora que nós já conversamos, já te aconselhei, eu achando que estava tudo certo. Eu digo que você precisa perdoar verdadeiramente essa pessoa que te magoou tanto, que te feriu, e se consertar com Deus. Eu disse isso para ela, você precisa se consertar com Deus, para você ser curada, para você ser fortalecida, curada emocionalmente. Amado, e essa pessoa olhou para mim e disse assim, pastor, eu jamais perdoarei essa pessoa. O que ela fez para mim, pastor, é imperdoável. Não tem perdão o que ela fez para mim. A dor que ela causou em meu coração não tem perdão. Eu falei, meu Deus do céu. Uma pessoa ferida, machucada e não queria abandonar a sua posição, a sua altivez. Eu disse a ela assim, pois bem, então você também sabe que jamais receberá o perdão de Deus. Ela falou, como assim, pastor? Não concordo com o senhor não. Eu não concordo com o senhor porque Deus é amor e Ele me ama incondicionalmente. Eu falei, com certeza, é verdade. Não, e Ele me perdoa em tudo, o senhor não sabe que Ele é amor? Eu falei, eu sei que Ele é amor, mas também eu sei que no versículo 14 e 15 de Mateus 6 diz, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Aí eu perguntei para ela assim, para encerrar, eu disse para ela assim, você sabe o que pode acontecer se o Pai Celestial não te perdoar? Aí ela ficou calada um tempo, e depois nós continuamos e terminamos aquele momento, mas eu estou dizendo isso porque, querido, eu prefiro ficar sem o perdão de um homem do que sem me consertar com Deus, do que sem o perdão de Deus. E se para eu receber o perdão de Deus, eu precise me esvaziar do ódio, da mágoa, do rancor, através do perdão, seja ele liberado ou pedido, com certeza eu farei. Eu já fiz isso e faria quantas vezes for preciso. E interessante aqui que eu estou pensando, mas um dos pecados mais encontrado hoje na sociedade, até mesmo na igreja, é o pecado da mágoa, do rancor, do ódio. Querido, eles andam juntinhos e matam a vida espiritual e emocional do ser humano. Esposa magoa marido, marido com esposa, filhos, amigos, pastores, líderes, ovelhas, irmãos, querido. A Bíblia fala que Esaú ficou magoado com seu irmão Jacó durante 20 anos, até que veio a redenção. Agora o que nós precisamos é estar prontos para exercer a prática do perdão a todo momento. Essa é a vontade de Deus para nós. E a solução de muitos problemas que ardem na nossa vida. Só assim a nossa vida pode ser liberada para o sucesso emocional. Amém, querido? É como eu disse lá no começo, a falta do perdão ou a omissão dele causa doenças incuráveis para as nossas vidas. E talvez muitas pessoas que estão me ouvindo estão com doenças incuráveis em suas almas, que só a liberação do perdão ou pedido pode curá-la. Versículo 3, 4 e 5 de Lucas 17. Lucas 17, versículo 3, 4 e 5 diz assim: tomem cuidado, se o seu irmão, ou seja, aquela pessoa que você confia, se o seu irmão pecar,
repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os discípulos olham para Jesus e dizem assim, Senhor, aumente a nossa fé. Queridos, humanamente falando, se existir algo mais difícil que perdoar, é pedir perdão. Você concorda comigo? Como é difícil pedirmos perdão. Você calçar a cara, como diz por aí, chegar diante da pessoa que não gosta de você, que também já tenha te ferido, feito mal a você, e dizer para ela assim, eu errei. Você me perdoa? Isso não é fácil, mas é preciso. É difícil, querido, você chegar diante daquela pessoa que te magoou durante tanto tempo, ou traiu você com uma traição terrível. Mas aí, de repente, você também magoou aquela pessoa e você chega diante dela e fala, olha, eu errei. Indiferente do que você fez para mim ou por mim, eu errei e eu peço perdão. Querido, pode ser que tenha alguém aqui me ouvindo nesta noite, aí do outro lado, e esteja dizendo assim, ou pensando assim, aquela pessoa que, pastor, ela não merece ser perdoada. Ou eu não vou me humilhar diante daquela pessoa e pedir o perdão dela, mas eu não vou mesmo. Eu não consigo chegar diante daquela pessoa e pedir perdão para ela. Em alguns casos, às vezes em algumas conversas, muitos até dizem assim, olha, eu odeio aquela pessoa. O versículo 3 começa dizendo, tomem cuidado. Tomem cuidado, ou seja, você pode até repreender seu irmão pelo erro e pecado cometido contra você, mas tome cuidado, você precisa perdoá-lo. Porque se você não perdoar, você vai ficar preso na mágoa, no rancor, no ódio, doente da alma, até que você o perdoe. Se houver tempo, querido. Eu sempre digo que o tempo ele não apaga mágoa, rancor, ódio, mas ele consolida tudo isso, ou seja, ele prejudica ainda mais. O tempo ele não cura feridas. Quem cura feridas é o remédio. E nesse caso, o nosso remédio sempre será a prática do perdão. O perdão, querido, a prática do perdão é o maior remédio para a nossa alma, para o nosso bem-estar. Amados, eu sei como é difícil você depositar sua confiança em alguém, esperando que aquela pessoa seja sincera e fiel com você também, e de repente você é traído por essa pessoa. Querido, é uma situação muito delicada, muito difícil, eu sei disso. E é por isso que os discípulos pediram para Jesus aumentar a fé deles. Sabe por quê? Porque uma pequenina fé, ela não libera um sincero perdão. Querido, quando você for liberar o perdão na vida de alguém, ele precisa ser verdadeiramente sincero. Ou então, caso contrário, você vai ficar julgando e condenando aquela pessoa o resto da sua vida. O perdão que sai de nós e o pedido nosso a alguém precisa ser muito sincero. Ou, caso contrário, vamos ficar presos. O livro de Lucas, capítulo 6, versículo 37, um texto tremendo, diz assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Amado, é muito forte isso.
Essa palavra sobre perdão é muito forte, porque eu sinto em dizer isso para você, mas nós não podemos dizer que somos cristãos. Não podemos dizer que somos cristãos se temos mágoa, rancor ou se trazemos ódio em nosso coração. Meu Deus, é triste nós olharmos e vermos irmãos tanto de sangue dentro de casa, quanto irmãos em Cristo, não podendo olhar um para o outro, porque tem mágoa. Meu Deus, o sangue de Cristo cobre uma multidão de pecados, se eu me arrepender, querido. Quando Jesus ele estava sendo crucificado, ele olha para aquele povo que o acusava e o crucificava e diz assim: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento, Jesus ele sai em defesa daquele povo que estava lhe matando. Talvez você possa dizer assim: mas Jesus era Deus. Jesus era santo, pastor. Eu não sou Jesus. Eu não sou como ele. Eu sou homem falho. Pois bem, então vamos ver a vida de Estevão. Estevão era homem como eu e você. Estevão ele estava sendo apedrejado à beira da morte, apedrejado por aquele povo que Saulo guiava, estava à beira da morte. E aí ele olha para o Senhor e faz uma oração e ele diz assim: Senhor, não os considere culpado desse pecado. Perdoa esse povo que está me matando apedrejado aqui, Senhor. Difícil, pastor. E por que ele fez isso? Por que Estevão fez isso? Aí você pode me dizer assim: porque ele era trouxa, pastor, porque ele era bobo. Não. Porque ele muito amava. E a Bíblia diz que aquele que muito ama, muito será perdoado. E aquele que pouco foi perdoado, muito pouco ama. Querido, eu tenho prazer em perdoar e em pedir perdão. É muito bom quando alguém olha para mim e para você e diz assim: eu te perdoo o que você fez contra mim. Ou quando você também olha para alguém e diz assim: eu perdoo você. É maravilhoso isso. Nós precisamos lutar para abandonar e apagar de nós tudo aquilo que nos lembra a presença do velho homem. Porque é esse maldito velho homem, não o homem velho, mas o velho homem, que tem nos persuadido para omitirmos o perdão. Não podemos mais dar lugar para aquele velho homem. Jamais. Versículo 8 e 9 de Colossenses capítulo 3 nos garante isso. Diz assim: mas agora abandonem todas estas coisas. Que coisas? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Então, queridos, são as práticas do velho homem que não nos deixa perdoar ou pedir o perdão, que nos fazem magoar, ferir e até pecar contra alguém. Então, amado, eu vou te dar um grande conselho nesta noite. Se guarde contra a mágoa, o rancor, o ódio, para você preservar a sua saúde física, mental, espiritual e principalmente a sua vida com Deus. Se guarde contra isso. Se guarde, querido. Não pense jamais que a ferida que você causou na vida de alguém é pequena demais para você não se arrepender e pedir perdão. E não pense que o que fizeram contra você é grande demais para você não perdoar. Ah, Jesus.
Ah, Jesus, ouça, Senhor, o clamor de muitas pessoas que estão me ouvindo agora e pedindo, Senhor, aumente a nossa fé. Querido, talvez você esteja aí do outro lado pedindo e clamando para Deus. Deus, aumente a minha fé. Senhor, aumente a minha fé porque eu tenho algo a perdoar, eu tenho algo a pedir perdão para alguém, mas eu não consigo, não tenho forças. Eu até tento, mas quando eu chego próximo a essa atitude, alguma coisa acontece e eu magoo mais ainda. Com palavras, com atitudes. Querido, ainda há tempo de redenção. Amém? Ainda há tempo. Clame ao Senhor. Senhor, aumente a minha fé. Eu quero até incentivar e encorajar você. Nesta noite, se você tiver a oportunidade e tiver alguma pendência com o irmão ou com alguém, ligue para ele. Se você não pode estar junto com ele, ligue para ele e fala assim: olha, eu te magoei, eu te feri, me perdoe. Ou aquela pessoa que te magoou e te feriu, ligue para ela e diz: olha, aquilo que você fez contra mim, eu te perdoo. Isso traz cura para as nossas almas. Eu quero, até nesse momento, falar com você, ou que é minha ovelha, ou você que me conhece, que está me vendo aí, sabe quem eu sou. Eu quero dizer para você que se eu fiz alguma coisa que magoou você, nesse momento eu peço o seu perdão. Você me perdoa? E da mesma forma, querido, se você me magoou, me feriu e sente no teu espírito que isso aconteceu realmente, que você me magoou, eu te perdoo nesse momento. Mas não vai ser isso que vai prejudicar nem a minha salvação e nem a minha cura emocional. O Senhor está vindo com cura sobre as nossas vidas nesta noite. Deus está trazendo cura para a sua alma. Você que nesse momento, de repente nesse momento está aí em prantos, porque lembrou de uma situação onde você feriu ou foi ferido, e não pode mais se arrepender, porque de repente essa pessoa que você queria pedir perdão não está mais no nosso meio. Eu digo para você, peça perdão para Deus. Nesse caso, peça perdão para Deus, clame diante do Senhor e diz: Senhor, eu me arrependo e eu peço que o Senhor me perdoe no lugar dessa pessoa. Talvez você possa estar pensando: eu fiz tanta coisa, ou eu magoei o meu pai, a minha mãe, e eles não estão comigo mais. O Senhor já levou. Se eles estivessem aqui, eu pediria perdão a eles. Peça perdão a Deus. Diga ao Senhor: Senhor, eu pequei contra o meu pai, a minha mãe, meus irmãos, eu pequei contra alguém que não está comigo mais, e eu peço, Senhor, me perdoe, me limpa desse pecado. Sara minha alma, Senhor, não deixe que isso seja uma doença para minha alma. Querido, ainda há tempo de redenção. Amém? Há tempo de você ser uma nova pessoa. Há tempo de matarmos o velho homem na nossa vida ainda. Amém? Eu gostaria de orar com você nesta noite e por você. Eu gostaria que, se você pudesse, fechasse os teus olhos, curvasse a tua cabeça. Eu quero orar por você. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero, diante do Senhor agora, colocar os meus irmãos que me ouvem e me veem do outro lado. Que, ó Deus, durante essa palavra foram incomodados pelo Espírito Santo a perdoar.
a pedir o perdão. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, liberta essa pessoa agora, Senhor, contra esse pecado. Se eles pecaram, Deus, contra alguém que não estão mais em nosso meio, o Senhor possa os perdoar e os livrar desse pecado, os livrar desse mal. Meu Deus, encoraja também, ó Deus, os meus irmãos a pedirem o perdão. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ser quebrados, o nosso coração possa ser esmiuçado, quebrando o nosso coração para que possamos ter essa bênção de chegar até alguém e colocar a nossa vida em quebrantamento pedindo o seu perdão. Eu quero apresentar, Senhor, essa família, esse casal. Ó Deus, aqueles filhos que tinham um problema seríssimo com seus pais, não conseguiam conversar com eles porque tinha problema de relacionamento. Meu Deus, quebra isto nesta noite, Senhor. Devolve a união entre os pais com seus filhos, entre cônjuges. Meu Deus, entre irmãos, amigos, irmãos em Cristo, Pai. Meu Deus, abençoa nesse momento e transforma verdadeiramente a vida dessa pessoa. Que a partir de hoje a vida dessa pessoa nunca mais seja a mesma. Que ela seja, ó Deus, fortalecida no Senhor. Que ela possa realmente sentir que o perdão de Deus foi liberado sobre a vida dela. Eu declaro casamentos restaurados, famílias restauradas. Meu Pai, amizade entre irmãos restaurada. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro, Senhor, as bênçãos do Senhor agora, nesse momento, liberada sobre cada pessoa que está me ouvindo aí do outro lado. Em nome de Jesus Cristo. E você diz amém e glórias a Deus. Querido, que você possa realmente nesses dias ter a oportunidade de se encontrar com alguém e se consertar com ele. Alguém que você feriu ou que feriu você. Amém, querido? Que você tenha uma semana de vitória, de bênção, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você. Que você seja protegido no entrar, no sair, e que as bênçãos do nosso Deus alcance você onde você estiver. Amém? Essa semana nós teremos culto da família na quarta-feira a partir das 8 horas da noite. E no próximo domingo a Santa Ceia do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, seja impactado pelo poder de Deus nesta noite. No nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus.